Eu sou a Márcia Tiburi. Esse aqui é o Filosofia Pop. Filosofia Pop é uma conversa com bases filosóficas sobre temas que nos interessam, que nos assustam, que nos comovem, temas sobre os quais é muito fácil a gente demonstrar o nosso profundo desconhecimento, temas que as pessoas adoram dar palpite sem saber nada. Então, essa é a nossa matéria e é também um pouco o nosso método. A gente vai conversar sobre esses assuntos de maneira que a gente possa assim, refletir sobre eles sem a imposição de teorias absolutas e que se queiram verdadeiras e que venham a resolver todos os nossos problemas em relação a essas questões. Então, o objetivo do programa mesmo é fazer pensar, fazer a gente pensar junto. Por isso que a gente está aqui junto. E hoje eu convidei Daniel Lins, que é filósofo, que é psicanalista também, autor de vários livros, para conversar com a gente, junto com a Fátima Sequeto, que é professora, que é pesquisadora da Fiocruz, que também escreveu muitas coisas. E o assunto de hoje é um assunto desses interessantes. Para algumas pessoas pode até parecer um assunto meio esquisito, um assunto incomum, meio novo, né? Quem está trabalhando com isso hoje são poucas pessoas. É o tema da masculinidade. Nós estamos acostumados a falar em feminino e masculino e abordagens sobre o que seja o feminino, a feminilidade, a questão toda também do feminismo que está associada a isso já, num certo sentido, faz parte do nosso cotidiano. Mas a questão da masculinidade, ela é muito nova. E por isso a gente precisa começar justamente conversando sobre o que é a masculinidade, sobre o que a gente está falando quando fala disso. Podemos falar, por exemplo, de masculinidade apenas em oposição à feminilidade? O que é isso? Que conceito é esse? Que categoria? Que caráter? É uma característica? É um campo? O que é... Fátima, o que é masculinidade? Você que estuda isso. É uma pergunta difícil. Você é uma das poucas pessoas que estuda isso. Assim, desde o meu mestrado eu comecei a estudar turmas, né, de baile funk que existiam no Rio de Janeiro nos anos 90. E mesmo antes de eu saber que eu já estudava, né, que esse já era meu objeto, antes de eu saber, eu já estudava masculinidade. Assim, o que eu diria? O masculino, né, e masculinidade, a gente poderia dizer, não tem uma masculinidade, são várias masculinidades, vários estilos de ser homem. E também masculinidade se refere também a um conjunto de práticas, que são consideradas masculinas, são consideradas ou, né, não masculinas. Mas quem inventa isso? Como que a gente cria essas categorias? A gente tem uma categoria social, um modo de classificação da vida, né, que é por gênero. Então, é uma história longa, mas a gente pode dizer que a categoria gênero, né, a ideia de gênero, surge justamente para dar conta, né, de pensar as diferenças que vão além da biologia. Né? O conceito de gênero, ele não é uma coisa, não é exatamente recente, mas ele tem uma certa modernidade, né, a partir de um determinado momento, quando se pensa que a anatomia não é destino. Então, o feminismo é muito responsável por isso, né? A ideia do movimento feminista é responsável por trazer essa noção de gênero e aplicar isso à vida social para pensar formas, né, de ser independente da biologia. Né? Tem uma frase que é atribuída, às vezes, até a Simone de Beauvoir, não sei direito, mas me parece que sim, que a anatomia não é destino. Você não está presa ao seu corpo. E muito menos, assim, é uma ideia, né? Na verdade, o gênero é uma ideia que você tem de estar no mundo. E ela é tão, assim, internalizada, a gente desde criança está, né, acostumado a dividir o mundo entre duas metades, masculino e feminino. O bebê, antes de nascer, né, a mãe já tem essa atribuição. Antes da gente estar nesse mundo, a gente já tem uma atribuição de gênero.
A gente já, né, já vem com essa carga pelos pais. Mas né? as pessoas esquecem que essa atribuição é cultural. Ou seja, que existe uma construção histórica e cultural disso que é o papel de gênero. De alguma maneira você... O papel é o gênero é o papel, né? De alguma maneira você vai, assim, é tão naturalizado, né, muito dividido entre duas metades, né, o que é masculino e feminino, que acaba se tornando invisível. Muitas vezes a gente está tão, né, numa matriz, assim, de pensar o gênero... É igual o filme Matrix mesmo, né? As pessoas, o filme Matrix tem aquela ideia de uma certa internalização, algo que é pré-reflexivo, né, que desde, né, muito antes da gente se saber como gente, a gente já sabe o gênero, né? A gente começa a classificar o mundo... É um estereótipo, estereótipo. Total, o gênero é um clichê. É um clichê. É um clichê, né? Então, a gente fala muito do estereótipo de gênero em relação a mulheres, em relação a homossexuais, mas quase não se fala disso quando se trata de homens, porque na nossa cultura, uma das características dessa cultura que cria os gêneros, se a gente levar a sério o que disse a Simone de Beauvoir, que eu acho que é um negócio bem interessante, os homens são o essencial e as mulheres são o inessencial. Quer dizer, todos aqueles que não são homens seriam o inessencial, seriam o segundo sexo. No caso, a Simone de Beauvoir está preocupada com as mulheres como o segundo sexo. Mas, assim, dava para a gente pensar, a partir dessa colocação, disso que a gente está levantando aqui, daria para a gente se colocar a pergunta que a psicanálise se colocou, uma pergunta que é essencialista, né? A pergunta o que é uma mulher, daria para a gente colocar essa pergunta em relação a um homem? O que é um homem? Eu estou falando isso para provocar, porque eu mesma teria as minhas respostas, mas, Daniel, o que a gente faz com uma pergunta desse tipo, quando ela aparece? Que não deixa de lembrar a pergunta freudiana, do Freud, né? Uhum. Que é não só o que era a mulher, mas desesperada, pois a mulher para Freud é um oceano. Foi a imagem que ele usou, né? Tão complicado que seria entender a mulher, ela é um oceano, ele vai dizer o que quer a mulher. Uhum. Não só o que ela é, mas ele já estava tão desesperado que pergunta o que ela quer. Porque o que ela é, ele já disse, já pirou tudo. É um oceano, eu não entendo nada. Bulhufas. Então, o que era a mulher? É isso que você quer saber? O que é o homem? O que é o homem, né? Porque ela foi a mulher, ele foi a mulher, né? Ele queria já esquadrinhar por completo. Exatamente. Não, até o desejo da fulana. Porque o que o homem, em primeiro lugar, é uma gigantesca invenção, uma produção extraordinária de um imaginário enganador, desde o começo, praticamente, das histórias. Não é? Pego um exemplo, que a gente estava conversando agora, né? Dessa história da criação dessa masculinidade, da invenção desse masculino. Vamos para a Índia, porque não temos nem data. É tão longe que os estudiosos nem ousam dizer quanto tempo começou a adoração do masculino em detrimento radical e total da mulher, que na Índia praticamente ela não existia. Começa apenas a existir agora, de 50 anos para cá, com Gandhi sobretudo. Mas então, que homem é este, que masculino é este? Primeiro, ele é um falo. Portanto, ele é um pênis. Quando se fala falo e que se dá ao falo uma espécie de conotação solene, os psicanalistas adoram, né? Eu sou psicanalista, eu sei. Como a gente adora não falar a palavra pênis, né? Temos tanto medo do pênis como do clitóris da mulher. Morremos de medo dos sexos, né? Então chamamos isso de falo, colocamos isso como um poder. Ora, falei da Índia. Shiva, na Índia não existem deuses porque eles têm muitos heróis, eles não são monoteístas, são politeístas, tem muitos deuses. Então Shiva, por exemplo, é o exemplo clássico. O exemplo mesmo da masculinidade é Shiva. E o que é que Shiva diz que ele é? Eu sou o falo. Eu sou o pênis. Todos aqueles que me querem bem e que estão comigo para purificar
Na Índia não tem alma, mas vamos traduzir como alma, né? Atma. Alma, vamos chamar alma, porque a gente entende melhor, né? Mas na Índia não existe esse tipo de alma, né? Todos aqueles que querem purificar a sua alma têm duas possibilidades. Aceitar o falo, portanto, o masculino, e depois ter a chance de poder, quando morrer e ser cremado na beira do Rio Santo, em Varanasi, norte da Índia, em Benares. São as duas ideias. Você acata, ama esse falo, portanto, ama este homem. Por isso que as indianas se atiram na pira onde o seu marido está sendo cremado? Aí é outra história. Aí é para elas pagarem, muitas vezes, o fato de ser mulher. Coisa que também no Ocidente nós vamos copiar exatamente essa ideia hinduísta com o Papa Inocêncio IV. Como é que a mulher vai se salvar do erro de ser mulher? Pergunta esse santo, que ele está canonizado, inclusive, né? Por isso que o livro do Benanós se chama Os Santos Vão para o Inferno. Isso é interessante. Como, então, essa mulher vai pagar este erro de ser mulher? Ela vai pagar parindo. E parindo com a dor. Por quê? Porque aquele homem tão forte, Adão, Deus sabe o tédio que ele não passava ao pensar que o Salvador que criou o mundo esqueceu de criar a mulher e disse, nossa, Deus, né? Meu Deus, eu esqueci de criar a mulher. E, de repente, tira a Eva, hoje não se diz mais, né? Da costela de Adão, mudar de lugar agora, porque a costela está muito próxima do intestino e tudo isso, do gasta, né? Que é o nome da Eva. E resultado, né? Tira e então aparece a Eva. Só que quando aparecia a Eva, todo o discurso masculino da força, do herói, da virilidade, da tenacidade, tudo que você possa imaginar, não precisa nem ter lido o Homero, né? Tudo estava aí. O homem é a força, o homem é o herói, o homem é o que vai para a guerra, o homem é o que faz a guerra. Conclusão, o masculino é um mito estruturados, dos mais ferrenhos mitos que eu já estudei na história, e nós estamos completamente aleijados, com tanto peso nas nossas costas masculinas, que a gente não sabe mais o que é masculino. Um homem, quando ele se estereotipifica, quando ele se coloca dentro desse padrão e se esforça por ele, ele está fazendo isso em nome de quê? Para quem? Sim, existem as pressões, né? Muitas pressões sociais, né, em relação ao que é ser homem. Assim, o grupo que eu mais conheço e trabalho há muitos anos são jovens pobres de favelas cariocas. E, assim, muitos deles se esforçam demais, né, para trazer, assim, para atender um ideal de masculinidade. Assim, nas camadas populares, a pressão que os homens sofrem para trazer dinheiro para casa é muito alta, né? Desde meninos, os homens já têm essa informação. Olha, eu não sei, porque aqui na minha família não tem ninguém que com 9 anos já tenha que trabalhar. Não sei se vocês têm aqui na família de vocês alguém que com 9 anos já começou a trabalhar. Existe uma demanda para a masculinidade ser produtiva. O homem, né, pelo menos nas camadas populares, tem uma noção de que a masculinidade tem que ser produzida, né? Tanto produzida pelo corpo como produzir alguma ação. Masculinidade, em determinados contextos, é muito sinônimo de ação. Então, muitos jovens são até obrigados a deixar a escola muito cedo para trabalharem, porque eles têm que, né, ser o provedor. Quando eu me refiro assim, a uma certa visão rígida da masculinidade, é esse papel de provedor, de trazer dinheiro para casa, que está muito incorporado, que pesa nas costas de muitos homens. Né? Ser o provedor e a mulher, né, ser quem está sendo provida, vamos dizer assim. Essa rigidez que talvez a gente pudesse ter mais espaços para discutir isso. Isso tem consequências na vida, nas relações entre os gêneros. A coisa maluca acho sempre isso muito impressionante, como o gênero é construído também a partir de discursos. Digamos, tem esses ideais, esses padrões, mas tem todo um discurso que tem que funcionar amparando, digamos, o âmbito prático, né? E eu lembro, por exemplo, de um texto do Kant que chama Observações sobre o Sentimento do Belo e do Sublime, um texto que é do século XVIII, gente.
Tem lá um trecho que é sobre a diferença, então, entre o belo e o sublime, no que concerne aos sexos, a diferença dos sexos. E ele fala das mulheres, então, como um sexo frágil, como um sexo belo, como um sexo que serve para enfeitar. Claro que ele nunca se questionou sobre gênero, nem sobre sexos, isso para ele são categorias naturais. Como as pessoas em geral ainda lidam com elas hoje em dia. Mas ele fala dos homens que os homens deveriam, e aí vem uma imposição estética bem pesada, os homens, para serem homens, eles devem se comportar de uma maneira nobre. Ele chama de nobreza. O oposto da beleza é, para ele, a nobreza masculina. A nobreza está associada ao sublime. Então, não muito enfeitado, não muito arrumado, não muito limpo, não pega bem a um homem ter esse tipo de comportamento que se parece, enfim, com os asseios e cuidados que uma mulher tem com o seu próprio corpo e a sua aparência. Mas uma coisa que eu acho bem interessante para a gente continuar conversando é pensar que a beleza masculina, inclusive como apreensão, né, como fruição, ela é um tabu para nós. Nós costumamos dizer que as mulheres são belas e raramente nós falamos que os homens são belos. Eu lembro, por exemplo, de um livro sobre a beleza esportiva, que é do Hans Gumbrecht. E ele fala dessa beleza desses corpos, né, que estão lá no esporte, a beleza do jogador de futebol. A gente vê o futebol e ficamos loucos pro futebol, não é só porque os caras são bons de técnica ou porque a gente espera um gol e porque, claro, muitos aspectos estão em jogo ali no jogo, mas também porque os caras são, assim, desse ponto de vista da harmonia, da lei áurea, do número áureo, da regra do corpo. Eles são, assim, não tem jogador que não tenha um corpaço, né? Um corpo que você olha e você admira. Mas isso a gente vai continuar conversando daqui a pouco, porque, afinal de contas, o assunto é inacabável, né? Simone de Beauvoir, em O Segundo Sexo, lançou aquela frase famosíssima que todo mundo conhece. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E homem? A gente nasce homem ou se torna homem? Como que é? Não se nasce homem. Não se nasce homem, a gente se torna homem. Desde o embrião, de 1 segundo a 6 semanas, nós somos mulheres. Então, no começo, nós somos todas mulheres. Infelizmente, ninguém desmontou a biologia, inclusive o prêmio Nobel, Henri Lagoury. Ele confirma ainda, ninguém usou, porque tentaram. Algumas feministas tentaram, alguns antifeministas tentaram, mas não conseguiram. É muito difícil quebrar uma coisa dessa, você fazendo o exame do próprio ventre da mulher na sua gestação, né? Então, para início de conversa, essa é a nossa luta. Passar o tempo todo provando que a gente é homem. Não só com a história dos músculos, mas também com o problema, sobretudo, de não se identificar a mulher. Porque tudo pode te denunciar. Um jeitinho, meio baitola. Um jeitinho parece uma mulherzinha. Um jeitinho tem 3 jeitos. Viu como é que ele fala? Viu onde é que está a mão dele? Então, é uma loucura. Nós somos torturados, somos desamparados. Daqui a pouco a gente vai chorar, viu? Desamparados os homens. Por quê? Porque no começo a gente é mulher. E como sair disso? Não temos escolha. Ó. Então, você não decide ser mulher, você torna-se. E a natureza, então, vai se encarregar. Eu tenho toda a receita aí, mas não vou encher você com a questão do escroto, como é que acontece. Toda uma coisa linda em biologia, né? Maravilhosa, que explica como é que esse clitóris vai virar e como é que o clitóris daqui a pouco vai virar um saco, esse saco vai virar um penizinho, um pauzinho, etc, etc. É maravilhosa a história, né? Entretanto, a realidade é que nós, no começo, somos todas mulheres. Não dá para correr. Com uma ferida da língua dessa, a gente tem que arranjar um jeito de, até certo ponto, vomitar o êxtase. E esse jeito também passa por essa fúria do poder, né? Esse desejo de poder. Por quê?
Porque nós dependemos totalmente de uma deliberação da natureza para ser homem. Pois no começo nós somos fêmeas. Depois então que nos tornamos, ou não, homens, porque a mulher não precisa se tornar nada, ela já nasce mulher. Ela não tem esse tipo de problema. Ela não tem esse tipo de problema. A mulher já nasce mulher. Não tem nem perigo de nascer homem. Nós não, vamos ter que lutar, esperar que a natureza decida e depois passar a vida todinha provando que não, a gente não é aquele bebezinho, aquela menininha, não, a gente não tem clitóris, não, a gente tem o falo, tem o pau, tem esse, né? E daqui a pouco envereda numa espécie de economia da violência que se você acertar no botãozinho correto do macho, a violência explode, é a fúria, é a fúria. Por isso que eu disse, há uma relação total entre essa história do devir homem, devir, como é que eu posso entrar numa relação de devir homem? Não há outro meio. Eu vou ter realmente que me construir, vai ser uma guerra contra o imaginário, porque todo o imaginário diz que eu sou o melhor, eu sou o cuzão, eu sou o maravilhoso, eu sou tudo. Você ouve, é um verdadeiro massacre no sentido de eliminar quem? A outra. Quem é a outra? A mulher. A mulher sobre a qual todos os homens, quando estão juntos, falam de quem? Dela. É incrível, né? Eu estava pensando nos gregos. Os gregos lá, a filosofia era masculina. Pega o banquete de Platão, aquele monte de homem, e todos eles se reúnem. Quando eles estão lá no banquete, estão lá tomando, bebendo, ouvindo música, as mulheres, as flautistas... E namorando, né? Sim. Porque eles também... elogio mútuos, né? Eles estão também ali flertando, namorando entre eles. Quando eles vão falar do assunto interessante, que é a filosofia, eles pedem para as flautistas se retirarem. Por que elas têm que se retirar? Porque mulher não pensa. Não é só porque mulher não pensa de um ponto de vista da sua natureza, coisa que eles pensavam, mas também mulher não pode participar de um assunto desses. E o que significa esse assunto? A performance, que é a filosofia, que é um assunto de homem para homem. Então, era um assunto de homem para homem. O pensamento está marcado por ser o pensamento reflexivo, o pensamento, digamos, qualificado, esse pensamento que se quer sério, é de homem para homem. No mundo acadêmico, quando um colega quer te elogiar, ele fala assim, você faz filosofia que nem um homem, né? Assim, é um negócio absurdo, como se existisse uma filosofia que não fosse que nem um homem. Existe uma filosofia que a gente pode criar na contramão disso tudo, mas levando em conta uma tradição, você está sempre transitando e dialogando com os caras que pensaram a maneira masculina. O que é essa racionalidade masculina? Essa é a racionalidade do poder, que é a dominação, que é o princípio de identidade, não é, Daniel? Pois é, o princípio de identidade. Como toda identidade é sempre uma identidade prótese, então a gente já começaria, para sair da identidade, e entrar no devir. O que é isso? Sair da identidade e entrar no devir. Enquanto a identidade é um porto seguro, eu sou homem, eu faço filosofia, inclusive esse ambiente a gente encontra nas academias, nas universidades, é de chorar, né? Onde menos você espera. Uma coisa muito conservadora, inclusive em relação a isso. Mas aí, de repente, o devir dar um movimento. A identidade, ela te prende. Tu és capaz de morrer pela pátria e viver sem razão, porque tu és brasileiro e com tudo que está acontecendo, tu ama teu país. São os drogaditos da identidade. Quando o devir chega, ele chega com aquela ideia de quê? Transformação, movimento. Portanto, o devir é pensamento. E como o corpo é só pensamento, e quando eu digo é só, é coisa demais para o corpo, o movimento supõe não só a saída do lugar, mas, sobretudo, uma espécie de desconstrução dos clichês, inclusive em relação ao poder e à violência do masculino ou do feminino. No caso do masculino, porque, por mais que os homens se matem entre eles, as grandes vítimas dos homens são ainda as mulheres. E os números são terríveis. Eles se matam entre eles. Problema gravíssimo e que eu acho que a Fátima levantou aí algo de fantástico, a gente poderia trabalhar muito mais isso, inclusive em termos de pesquisa, não é? Mas é verdade que o genocídio é das mulheres. São os homens que matam as mulheres. E que homens são esses? Os homens do poder. E onde é que começa esse poder? Quando você tem a identidade e não tem o movimento devia, dentro de casa.
E aí, dentro de casa, ninguém quer falar disso. Ninguém quer falar disso. A casa é o lugar de todas as perdições. 96% do trabalho, que eu tenho o nome do autor aí, tem tudo, de um psicanalista padre canadense. São 26... às vezes os padres também são psicanalistas novos, né? São 26 anos de pesquisa, ele tem 52 anos agora. 96% das mulheres espancadas dentro de casa. 86% das crianças da pedofilia, prática de pedofilia, é dentro de casa. Então, enquanto a gente não enfrentar essa relação da família e tomar uma certa distância, quando a gente fala da violência masculina contra a mulher, nós estamos perdidos. Porque da mesma maneira que tem que revisitar completamente a psicanálise, porque é muita coisa defendendo o macho, é muita coisa dizendo que a gente é o melhor, que nosso fala é imenso. Enquanto a gente não revisitar todo esse estudo de gênero, que eu acho que se transforma nas coisas que a senhora Lia Ronick chama tristes gêneros, não é por aí, gente. Não é por aí. A ferida está na família. É o lugar de todos os horrores. As crianças são maltratadas dentro de casa e não na rua. A pedofilia é uma história de pai, irmão. Não se diz isso, porque tem que se proteger. Sabe? Tá vendo como é que é muito difícil o problema da etiqueta, o problema do clichê. Porque eu, quando começo a trabalhar questões, sobretudo ligadas à violência, que estou trabalhando agora, a violência do homem contra a mulher, um trabalho que eu estou fazendo para a França. É incrível. Aí é o lado francês da coisa, né? O que é que eu faço? Eu fui obrigado a começar a pegar o clichê, mas você tem que limpar de tal maneira esse clichê, senão você não começa a pesquisa. Porque a tendência é tudo chega na sua cabeça e é muita subjetividade lixo. É muito clichê. Ou você limpa isso, ou você não vai ter pesquisa. Porque aí você fica mais ou menos como alguns filósofos brasileiros que escrevem um livro de 500 páginas sobre a violência. Não existe nem Brasil, nem Colômbia, nem nada. O homem está falando da Alemanha lá. Está falando de Reagan. Está falando da Inglaterra, Luke. Mas a violência é... Entende? A violência é masculina? A violência não tem história de gênero. A violência é uma produção quase natural, desde que não haja um contradiscurso, no caso da família e da escola. Não é? E alguns países europeus que têm essa coisa maravilhosa, como você vê o caso da Dinamarca, que interessante, na época do nazismo, quando a Dinamarca teve a presença alemã, os soldados jovens, isso é interessantíssimo, jovens, né, viram o comportamento do norueguês. Aquilo é uma comunidade, não sei se você conhece, comunidade milionária, todo mundo vive muito bem, você pode chegar a um salário mínimo de 7 mil por mês, porque você ganha segundo o lucro do próprio país. Então, toda uma prática, tem muito petróleo, toda uma comunidade que estava ligada ao bacalhau, ligado à questão das águas frias para o salmão e tudo isso. O que acontece? Os alemães chegaram jovens. E quando viram o comportamento dos noruegueses, eles não foram nazistas, os jovens. Eles copiaram totalmente o comportamento pacífico, entre aspas, civilizado, amical, carinhoso. Precisava ver as festas que as famílias norueguesas faziam para esses soldados alemães, alguns com 19, 20 anos. Então, essa contaminação é importantíssima. Então, não tem essa história de naturalidade. A violência é também uma invenção. Agora, o homem masculino está apto? Tá. Por quê? Ele está muito mais aberto. A mulher também é violenta, mas de outra maneira. Mesmo porque ela foi condenada o tempo todo pela violência. Mas eu imagino, pensando em Casa Grande Senzala, sem o qual é difícil entender essa violência no Brasil, e sem o qual é difícil, não lendo esse livro, sobretudo o capítulo sobre a formação da família brasileira, é uma obra-prima. Não precisa estar de acordo com Gilberto Freire, não. Isso é uma coisa patavina, completamente da época da esquerda. Quando eu morava no Brasil, que eu era jovem esquerdista, não podia ler Gilberto Freire. Importantíssimo, porque aí você vai ter também aquela ideia de que a escrava humilhada, isso é uma violência quase dizer isso, ela é passiva, ela aceita tudo, essa ideia de que tinha o senhor, o mestre
e o escravo, de repente as mulheres aceitavam tudo, as mucamas aceitavam tudo, e iam dormir com os senhores, etc. Não, havia envenenamento, elas envenenavam os senhores. Quer dizer, é tudo essa caricatura, e é Gilberto Freire que abre para isso. Talvez por isso que a esquerda não gostava do livro dele no Brasil, e quem lesse isso seria considerado como direita. Porque ele derrubou essa ideia de uma violência, um poder organizado, de tal maneira que até a história ela foi poluída e havia aquilo que eu chamo os contrabandistas da memória e da história. Mulheres negras foram, sim, não mortas pelas brancas quando elas eram amantes dos seus maridos, a maior parte obrigada, mas muitas vezes as brancas reagiam também de maneira desesperada a tal ponto de servir num jantar, os olhos da amante. Quando o senhor ia tomar a sopa, saíam os 2 olhos. Para te dizer que não era essa casinha de brincar. As mulheres eram terríveis e o que se chamava as escravas passivas só se for na escrita de alguns historiadores que não pesquisaram de maneira séria. Então, essa violência não é natural, é uma construção totalmente montada e, sobretudo, a partir dos clichês que a gente tem que começar a fazer um palimpsesto. Sabe o que é o palimpsesto? Você vai tirando. Eu não cheguei à minha pesquisa ainda porque tem palimpsesto demais a fazer. Porque, já pensou? A questão feminina, a questão feminina, da violência feminina nas escolas na França. Não é brincadeira. Então, mas sabe o que eu estou pensando aqui, vocês falando? Eu queria fazer uma pergunta aí, talvez seja meio esquisita também. Homem sofre? Um amigo meu, a gente sempre assim, estudando as mulheres e a violência contra as mulheres. Na pesquisa que você faz, investigando essas tentativas, essas performances todas de virilização, o culto ao corpo, a força, a violência, a luta, enfim, a morte desses homens todos. Fico pensando, a história do feminismo, a história da escrita das mulheres é sempre uma história de autoinvestigação, de autocompreensão, as mulheres tentando se entender. Simone de Beauvoir escreveu aquele calhamaço, aquele catatal, aquele palimpsesto infinito. Publicado em 25 línguas. Pois, incrível, veja, né? Só. Um livro tão fundamental para fazer com que as mulheres se pensem. É um livro, uma tentativa de pensar a inessencialidade, esse lugar secundário das mulheres na cultura da dominação masculina, para que as mulheres se pensem. Você investigando esses homens, você chegou a perceber se eles têm alguma busca de autocompreensão? Porque as mulheres sempre foram uma dúvida, né? Os homens sempre foram uma certeza na cultura. Então, os homens sofrem no meio disso tudo? Meu amigo falou assim, o homem também sofre um dia para mim. Aí qual homem que sofre? Assim, o homem branco europeu, ele sofre? Sofre quando... Gente, você fica pensando, George Bush... será que esses caras podres de ricos, assim... Não, tá, o homem burro não sofre, mas assim, digamos, esse homem branco europeu, digamos que o homem predador, o homem fechado no seu universo, o homem que é dono do mundo, esse sujeito do poder com S maiúsculo, esse talvez não sofra, mas o menino lá que está tentando ficar bombado para parecer homem, que está usando Viagra para bancar uma sexualidade, uma performance sexual que talvez ele não tivesse de jeito nenhum sem um aparato desses, sofre. Como que é o sofrimento dos homens? Sim, é o que a gente já falou um pouco, assim, dessa relação de gêneros, né? Porque eu acho que E o gênero também, dentro da própria ideia do que é homem, tem várias formas de ser homem, várias formas de ser masculino. Então, as masculinidades têm muita diferença entre elas, né? Tem as masculinidades que são mais desprezíveis, tem as que são mais valorizadas. Então, isso é tudo muito contextual e muito situacional. Então, assim, o que eu vejo, assim, que falta é mais espaços reflexivos para o homem, para alguns homens, sobretudo os mais jovens, exercitarem o raciocínio crítico sobre essas versões de masculinidade que são muitas vezes impostas a eles. Então, assim, eu acho que faltaria mais lugares, mais espaços, mais formas dessas vozes dissonantes, que não são esse homem, né? Uhum. Que não sofre, o Bush, enfim, o rico, o branco. Essas vozes
terem, né, um lugar mais social, a gente poder ouvir. Né? Quase não se ouve, talvez seja muito mais interdita a voz masculina que sofre, né? Porque aí ela vai ser classificada como não tão masculina, enfim, porque foram locais clichês, né? São clichês. Agora, eu diria também, só para complementar uma coisa, assim, que o Daniel falou, assim, muitas mulheres também que impõem, né, às vezes aos homens, um padrão, né? Eu lembro que alguns jovens me falaram, olha, muitas meninas pedem que eu, sabe, bata no outro, que eu mate até o outro né, por elas. Então, tem a questão também desse jogo na relação, né? Os gêneros também se complementam. E a dominação masculina, mais do que ninguém, ela não está só no homem, né? A dominação masculina, ela está na gente, nas mulheres. Nós temos determinadas crenças e determinados modelos, né, que nós colocamos na caixinha, né, o que fazer. Então, nós também exercemos a dominação masculina, reforçamos esse padrão, né, que o homem é provedor, a mulher está nesse lugar. E eu diria assim, eu não acredito naquele livro que é o mais vendido, Mulheres são de Marte, Homens são não sei do que, ou de Vênus, eu não sei se é o contrário, mas eu não acredito. Tanto não acredito que ela não sabe nem título. Para mim, a humanidade não caminha desse jeito, eu não acredito nessa separação radical entre o que é homem, o que é mulher, masculino e feminino. Também acho que essa separação não... Mulheres são de Vênus, homens são de Marte, homens seriam da violência, mulheres seriam do amor clichê, e da sensibilidade. Né? São clichês. Clichêzão, né? Clichês que não nos ajudam na nossa tentativa de autocompreensão. Acho que colocar hoje em dia a questão da feminilidade, da masculinidade, da multiplicidade, da pluralidade dos gêneros, colocar a questão também da falsidade do gênero, do quão inventado histórica e culturalmente é o gênero, é algo que pode nos melhorar, enfim, a nossa maneira de pensar, o nosso jeito de conversar uns com os outros, pode melhorar a nossa ética e a nossa política. A gente vai continuar conversando sobre isso e as pessoas vão poder perguntar o que elas quiserem nesse sentido, mas acho que a grande questão que vai ficar sempre e que vai acompanhar todas as nossas perguntas é essa questão da naturalização desses estereótipos, porque eles começam a nos oprimir e o que eles garantem apenas é a manutenção da nossa ignorância e de um tipo de poder ignorante e de uma violência que destrói o poder e a beleza de existir junto com as outras pessoas, levando em conta a sua diferença, que é a diferença de cada um, que é a singularidade de cada um. Vocês viram que a nossa conversa sobre masculinidade se transformou numa grande desmontagem das questões de gênero. E tem uma pergunta que eu não vou poder responder hoje, mas vou deixar... Não vou poder responder, não vou nem poder fazer hoje, mas que eu vou deixar, pelo menos assim, pichada no nosso programa, que é a pergunta sobre a histeria masculina. Eu adoro esse assunto. Porque um dos jeitos que existiu também de definir que os homens são muito machos, muito poderosos, muito violentos, muito essenciais, muito centrais na ordem da cultura, foi construindo o ideal dessa mulher antagonista, que é a mulher histérica, que é a mulher falhada, falida, cancelada, essa mulher que é pura paixão e delírio e loucura e estranheza e impotência. E como se os homens não padecessem de tudo isso, como se eles não enlouquecessem e como se eles também não tentassem, do ponto de vista psicanalítico, fingir que não tem o pênis, que o pênis não foi castrado, na verdade, né? Que ele não foi cortado. Enfim, o feminismo é a castração geral, gente, na história das mulheres e dos homens. A grande castração simbólica está dada toda na história do feminismo e é por isso que a gente pode, hoje em dia, fazer esse tipo de conversa. A minha questão, falando um pouquinho mais da permeabilidade feminina, como que fica a formação do homem após o crescimento do feminismo e o crescimento da mulher no papel do movimento feminista, e o crescimento e desenvolvimento da mulher no mercado de trabalho, a independência maior da mulher?
Você está querendo dizer, assim, o que os homens vão fazer com isso? Não, porque assim, alguns teóricos afirmam que a grande crise do novo século vai ser a crise do masculino, da masculinidade, por conta da independência, do crescimento, do novo papel da mulher. Então, a influência desse novo papel da mulher na constituição, na formação do masculino, ou desse novo masculino. Bom, de alguma maneira, isso é um debate. A crise da masculinidade é um debate, né? E algumas teóricos vão dizer também que os homens estão se ressentindo muito dessa perda de alguns privilégios, né? Deles terem se tornado visíveis, né? Porque, na verdade, quando a gente fala homem, a gente fala assim, a humanidade, né? O homem, nós nos referimos muitas vezes à humanidade como homem, né? O homem nos representaria, né? De uma maneira geral. Então, existe um debate sobre uma crise de uma masculinidade pelo avanço da igualdade da mulher. Né? Tenta-se pensar, né? E algumas pessoas vão até dizer que, alguns teóricos vão dizer que por conta do aumento da igualdade, ou seja, da diminuição da distância social entre homens e mulheres, em alguns contextos há um reforço da virilidade, justamente no sentido de compensar uma perda. Isso seria uma visão um pouco mais psicanalista, que não é de maneira nenhuma a minha praia. O que eu vejo, assim, os jovens falando, muitas vezes isso, eles têm uma noção de que é muito distante homem e mulher, né? E eles, assim, se ressentem muitas vezes desses universos que são separados. Muitas vezes eles classificam a mulher entre mulher, né, para casar, uma mulher para namorar, né, enfim, mas muitas vezes não sabem por que eles estão classificando desse jeito. Também opera-se com muitos estereótipos sobre a mulher, né? Quando ela assume uma certa identidade ou assume um protagonismo. As próprias mulheres também têm críticas em relação a esse avanço, né, Agora, isso é um pouco polêmico, porque se você olhar as estatísticas, algumas ainda têm uma distância muito forte, né, em termos salariais, em termos de ocupação de postos de trabalho feminino. Isso não está garantido. E a mulher ainda tem a dupla ou tripla jornada de trabalho e ganha menos. Então, isso não está se resolvendo. Alguns países, né, no outro continente, conseguiram, né, um avanço. Mas ainda a mulher é muito encarregada de determinadas funções que são consideradas domésticas. Mas esse balanço entre os sexos, ele está avançando. Essa balança, ela está tendendo a se equilibrar. E isso pode gerar reações, muitas vezes. A gente tem aí grupos mais islâmicos, enfim, não quero classificar ninguém aqui, mas tem alguns movimentos que, né, praticamente querem uma volta aos papéis tradicionalíssimos da mulher, né, porque acreditam que isso vai ser prejudicial para o homem. Então, assim, eu acho engraçado a gente chamar de crise um contexto que se apresenta como um avanço democrático. A perda de privilégios de gênero vai causar uma crise em quem? A crise da masculinidade é uma crise de quem? A desigualdade na esfera pública corresponde à desigualdade também na esfera privada. Os homens só tiveram vantagens nessa história. E esses homens naturalizados, porque o transhomem, que é essa pessoa que um dia foi mulher, que tinha uma outra genética, ela precisou se plasticizar nessa outra direção, não entra também num sistema de vantagens masculinistas. Então, assim, que vem a crise, né, gente? Porque chega a ser uma piada. Venga los touros. Uma piada, com todo o respeito. Essa é uma ameaça, pessoas, né? Esse é um problema que ronda as masculinidades. Eu acho que essa propaganda de uma ameaça, a feminização, que muitas vezes provoca uma certa reação também violenta, vamos dizer assim, agressiva de alguma parte de homens, porque ele é muito atormentado pela possibilidade de se feminilizar. Né? Isso ele está constantemente ameaçado na família, pelo pai, pela mulher, pela propaganda. Todo mundo, olha, isso aí você está se feminilizando. Então, reaja, né? É como se estivesse sendo impelido a sempre foge da castração, porque agora você vai invaginar, meu. Tipo, foge, escapa antes que seja Essas tarde. provas constantes, né? Eu estava comentando aqui, eu não sei, a gente espera alguém fazer mais uma pergunta, se for que cortar. Eu estava comentando com a Márcia e com o Daniel que uma das cenas mais tristes para mim, em termos de... que eu já vi, que dramatiza bem a questão da construção
social da masculinidade é no filme Cidade de Deus, aquela cena em que um menino é impelido pelos mais velhos, pelo grupo, pelo bando, né? Mais velho é matar um outro garoto, que é acusado de roubo e é de outro bando. E ele aponta a arma, ele fica segundos ali pensando, mas aí ele calcula que ele vai ter prestígio se ele tomar aquela atitude e eliminar o rival. E o garotinho, né, lá, o alvo, né, pede, implora, mas ele mesmo assim, ele é capaz de assassinar um par, né? Inclusive quase da mesma idade. E eu acho que isso dramatiza um pouco alguns processos de construção social da masculinidade. Isso é uma coisa radical, mas de alguma maneira espelha bem, né, um tipo de masculinidade que vem sendo enfatizada, né, para provar esse lugar, né, de estar à frente. Não ser feminino, né? Provar força e coragem como prova, né, de masculinidade. Eu sinto que atualmente, não que antes não fosse, mas que atualmente está sendo muito cultuado uma certa hipersexualidade masculina, né? Ele tem que ser o pegador para ele ser homem. Parece que é uma forma mesmo de paradigma de construir uma certa masculinidade, senão o cara não é viril, não é homem, né? Até mesmo por algumas mulheres parece que isso é tido como verdade. Então, eu queria ver com vocês, se na produção de vocês encontraram isso, se isso bate realmente ou não. É mais como um problema, né? Este é um verdadeiro problema. Esse papel, que é verdade, tem algumas pesquisas atuais, não só no Brasil, mas fora também, e que mostram que tem um retorno agora. Um retorno, mas que, na minha interpretação, é muito mais um retorno como uma prova. E que, até certo ponto, encontra um certo grupo de mulheres uma receptibilidade. Entre aspas, porque é tudo assim, é o novo masculino, é o novo garanhão, não tem nada de novo. O neo-garanhão. É o neo-garanhão, quer dizer, não tem nada de novo. Sempre foi assim. Eu queria só complementar que esse indício assim, da hipervirilidade ou a hipersexualidade é um indício, né, de um tipo de construção de uma masculinidade hegemônica, chamada hegemônica, onde a quantidade, né, é melhor, né, mais valorizada do que uma qualidade. Então, isso é mais uma desses índices que a gente coloca para medir um certo modelo considerado hegemônico de masculinidade. Quem não se encaixa nesse modelo é considerado alternativo. E, inclusive, pode ser atacado por isso e morto, muitas vezes, porque tem uma expressão da masculinidade diferente. A novidade que eu vejo assim, é quando a mulher tenta, assim, se esse padrão, né, for um padrão adotado por algumas mulheres, e algumas mulheres têm um padrão de optarem por ter mais parceiros sexuais, do que, né, tentando muitas vezes usar também a linguagem da dominação, elas pagam também um preço muito alto, né? Às vezes ela paga um preço alto por ter que experimentar esse lugar. Então a gente também tem que estar pesando se vai valer a pena, né, a gente usar as mesmas armas com as quais a gente critica. Se a gente critica que isso não, pois é, a quantidade não é nada, por que quando você quer afirmar uma certa igualdade, a gente tem que usar a mesma linguagem, né, do dominador, vamos dizer. Então, a luta talvez seja para inverter esses processos, esses parâmetros, esses índices que acabam, né? Muitos homens fazem sexo com homens, né, sem proteção, adotam um comportamento de risco, eu não estou generalizando, mas muitas vezes por isso, em nome até de uma sexualidade, porque mesmo os homens gays não perdem essa ideia de uma masculinidade hegemônica. Né? Os homens foram criados, socializados dentro de configurações muito rígidas. Mesmo os homens que têm práticas sexuais diversas, eles adotam comportamentos assim. Então, a gente tem que repensar um pouco nessas configurações. Fiquei também... Lembrei de Dom Juan. Erva mágica. O histérico total. O sujeito que precisa namorar com todas, não necessariamente de fato, mas que precisa fazer a lista das mulheres que ele conquistou e que certamente está camuflando alguma coisa com esse seu gesto de colecionar mulheres. Mas é um jeito, digamos assim, do ponto de vista dos estereótipos, um jeito bem fácil de ser homem. Digamos, está dentro do script histórico, do roteiro que pode ser seguido por um homem. Um homem está autorizado a fazer isso, que é
muito nessa linha que a Fátima estava comentando. O tema masculinidade é um tema que, como todos os temas abertos, esses temas grandiosos, esses temas que interessam a muita gente, também corre o risco de virar ele mesmo, enquanto assunto, um novo mote para estereotipificação. Sabe, quando a gente começa a pensar que aquilo que deve ser colocado em questão, na verdade, se transformou numa resposta, o nosso filosofia pop serve sempre para inverter o jogo. Tudo aquilo que está posto como resposta, a gente deve colocar no lugar de pergunta. Fazer nascer uma dúvida, promover o lugar dessa dúvida compreensiva, né? Dessa dúvida que não é puro ceticismo, que não é a dúvida pela dúvida, mas uma dúvida que pretende melhorar também as nossas práticas a partir do nosso modo de pensar. Eu acho que é uma atitude do pensamento justamente que nos liberta, uma atitude que pode caracterizar a grande contribuição da filosofia para a nossa época, para essa época conturbada, difícil, essa época em que as mulheres estão conquistando a sua liberdade, talvez os homens estejam em crise justamente por não saberem mais o que pode ser uma liberdade em termos democráticos. Eu dei um curso de filosofia feminista e no meu curso de filosofia feminista só podia entrar homem se tivesse vestido de mulher. E apareceram 3 caras e todos eles estavam com saias. E eu perguntei, eu estava de calça e eu, assim, brinquei no contexto da performance da aula. Digamos que eu sou mulher e eu estou de saia. Digamos que tem várias pessoas aqui que se enquadram dentro do estereótipo ou se auto-reconhecem, sei lá, ou que são marcadas como... Pessoas que são marcadas como mulheres aqui, que estão de calças. Por que vocês acham que saia é um assunto de mulher? Foi um começo assim, muito interessante de reflexão, porque nós podemos questionar justamente o estereótipo ali na presença física, né? Na roupa que a gente estava usando. E a gente viu que isso não importava, mesmo assim vários deles continuaram vindo de saia ou indo trocar, antes da aula, trocar a saia, colocar a saia lá no banheiro, até que alguém começou a vir com roupa, uma blusa florida, que também para ele era um jeito de estar vestido de mulher, até que todo mundo parou com essa coisa de ter que botar a roupa assim ao assado. E a gente percebeu que, talvez acho que é o Deleuze que fala isso, que o bacana é a gente ficar indiscernível. Se nós não nos parecermos nunca e não nos mimetizarmos com o fascismo, ou seja, com os muros, com as máquinas e com as vitrines, então nós ainda estaremos vivos e a vida poderá continuar valendo a pena. Então, obrigada aí pela presença, obrigada Daniel e Fátima pela conversa. E a gente segue fazendo filosofia pop. Gostei muito.